Sabe quando você diz que está tudo bem, mas por dentro não está? Quando alguém pergunta, e aí, como você tá? E você solta aquele, tô bem, graças a Deus. Mas na verdade, você está cansado, sobrecarregado, bagunçado por dentro. E o mais estranho é que mesmo orando, parece que nada muda. Você ora, fala com Deus, tenta acreditar, mas acorda no dia seguinte com o mesmo peso no peito, a mesma preocupação na mente, a mesma angústia rondando o coração. É como se a sua oração tivesse virado uma rotina automática. Boca fala, alma se cala, e o silêncio de dentro dói mais do que qualquer resposta que não veio. Talvez você esteja vivendo isso agora, fingindo força, oferecendo sorriso, segurando o mundo, mas se perguntando em silêncio, até quando eu vou aguentar assim? Porque isso começa a bater na sua rotina, né? Você acorda já cansado, nem começou o dia e já sente que está atrasado por dentro. Levanta, faz o que tem que fazer, responde mensagem, resolve problema, dá atenção para todo mundo, mas não sobra você para você. Sua mente não desliga nunca. Quando tenta descansar, vem culpa. Quando tenta orar, vem distração. Quando tenta se concentrar, vem preocupação. De noite, quando o mundo desacelera, é quando os pensamentos gritam mais alto. Será que Deus ainda está me ouvindo? Será que eu estou orando errado? Será que o problema sou eu? E aí você começa a duvidar de você, da sua fé, da sua história. Começa a se comparar com os outros, vê gente falando de milagres, de respostas, de portas abertas, e você ali lutando para ter forças só para levantar da cama e continuar. Às vezes, a oração não é um grande discurso bonito, é só um sussurro. Deus, me aguenta hoje, porque eu não estou dando conta. E tem dias em que o impacto disso na sua mente é tão pesado que você sente que está vivendo no automático, presente de corpo, ausente de alma. Você está no trabalho, mas a mente está longe. Você está com a família, mas o coração está apertado. Você está na igreja, mas parece que tem um vidro entre você e Deus. Você canta, mas sente vazio. Você escuta uma palavra, mas parece que não entra mais. É como se você tivesse desaprendido a se conectar, como se algo tivesse quebrado lá dentro. Um fio entre você e o céu, meio frouxo, meio gasto, meio cansado. E isso dói. Dói porque você sabe que acredita. Você não perdeu a fé, você só perdeu as forças. Tem uma diferença enorme entre perder a fé e perder as forças. E talvez seja isso que ninguém vê, porque por fora você continua lá, firme, sorrindo, dizendo amém. Mas por dentro se pergunta, e eu? Quem ora por mim? E no meio disso tudo vem a sensação de estar perdido, perdido dentro da própria vida, sobrecarregado por expectativas, por cobranças, por aquele peso de ter que ser alguém que todo mundo espera que você seja. Você tenta ser o filho perfeito, o amigo presente, o profissional que rende, o cristão forte, o exemplo de fé. Mas você está à beira de um colapso emocional. Você tenta manter a imagem de que está tudo sob controle, mas quando fica sozinho, percebe que não está controlando nada, nem seus pensamentos, nem suas emoções, nem sua vontade de desistir de tudo e sumir por uns dias. Você se sente pequeno, se sente atrasado na vida espiritual, emocional, financeira, em tudo. Parece que todo mundo anda e você só gira em círculos. E a oração, que era para ser um lugar de refúgio, vai virando aos poucos um lugar de cobrança interna. Eu devia orar mais. Eu devia confiar mais. Eu devia ser mais grato. E você começa a achar que até para sofrer você está errando. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho. Deus não tem nojo do seu cansaço. Ele não se assusta com o seu limite. Ele não rejeita a sua oração confusa, quebrada, chorada, sem palavras. A oração que você faz pela milésima vez, pensando, de novo isso, Deus, ainda é ouvida como se fosse a primeira. Mas eu sei, tem uma outra dor aí.
A dor de tentar se encaixar nas expectativas dos outros sobre como você deveria viver sua fé, sua vida, suas escolhas. É quando dizem, você tem que ser mais forte. Você devia confiar mais em Deus. Você não pode pensar assim. Crente de verdade não desanima. E você, em vez de abrir o jogo e dizer, eu tô mal, responde, verdade, vou melhorar. Só que não melhora, piora. Porque agora, além da dor que você já sentia, você carrega a culpa de não conseguir ser o que os outros esperam. Você tenta encaixar sua dor em caixinhas bonitinhas de frases prontas, mas dor não cabe em frase pronta. Dor precisa de espaço, precisa ser levada para a oração como ela é, bruta, crua, real. Talvez você tenha aprendido a falar o que agrada aos outros, mas esqueceu de falar o que realmente sente para Deus. Você tenta ser o exemplo de fé para todo mundo e, sem perceber, vai se tornando um estranho para você mesmo. Até que chega um ponto em que algo dentro de você começa a rachar. É o início da ruptura, um incômodo interno que você não consegue mais ignorar. Você percebe que, se continuar vivendo assim, se continuar orando do mesmo jeito, fingindo a mesma paz que não sente, engolindo o mesmo choro, mantendo as mesmas atitudes, nada vai mudar. E de repente, isso assusta mais do que qualquer mudança, porque a ideia de continuar igual te assusta mais do que a ideia de ser transformado. Esse é o momento da virada de chave. Não é bonito, não é romântico, não é aquele momento de filme. Às vezes é no banheiro, de madrugada, sentado na cama, encostado na parede, chorando em silêncio para ninguém ouvir. É quando você finalmente admite para você mesmo, chega. Desse jeito, não dá mais. Não é drama, é limite. É quando o cansaço deixa de ser só cansaço e começa a virar coragem. Coragem de encarar o que você tem fugido há tempo. Coragem de falar a verdade para Deus. Coragem de dizer, eu não tô bem, para quem só vê força em você. Coragem de romper com padrões que estão te matando por dentro. Nesse momento, uma pergunta começa a ecoar na sua mente, incômoda, insistente, quase gritando. É isso mesmo que eu quero aceitar para minha vida? É isso mesmo que eu vou aceitar? Essa rotina que me esvazia? Essa fé de aparência? Essa vida onde eu engulo tudo, calo tudo, escondo tudo para não incomodar ninguém? É isso que eu quero? Orar sem sentir, viver sem presença, acordar todo dia com a mesma sensação de vazio? Talvez você nunca tenha parado de verdade para responder essa pergunta. Você sempre empurra para depois, sempre diz uma hora melhora. Mas hoje, agora, neste momento, talvez seja a hora de encarar essa pergunta de frente, sem máscara, sem frase de efeito, sem performance de crente forte. Só você, sua verdade e Deus. O que você realmente quer aceitar para sua vida? Porque se você não escolher, a vida escolhe por você. O padrão se instala, o costume vira prisão. É nesse ponto que nasce uma decisão silenciosa. A decisão de parar de fugir. Fugir cansa mais do que enfrentar. Esconder cansa mais do que admitir. Sustentar uma imagem cansa mais do que dizer, eu não dou conta sozinho. Talvez a sua oração precise mudar hoje. Talvez você precise parar de orar para Deus, só consertar o que está doendo e começar a orar para Ele te mostrar o que precisa ser mudado de verdade. Dentro, não só fora. Parar de pedir só que Ele tire o peso e começar a pedir que Ele te ensine a não abraçar de novo o que está te destruindo. Parar de usar a oração como um lugar de fuga da realidade e começar a usar a oração como um lugar de confronto amoroso. Deus não quer só enxugar suas lágrimas. Ele quer te ajudar a entender por que você está chorando tanto.
e o que precisa ser diferente daqui para frente. Enfrentar não é fácil, dói olhar para as próprias feridas, dói assumir que parte do que está machucando é aquilo que a gente continua permitindo. E aí vem outro medo, o medo de abrir mão do que é conhecido. Porque por mais que te machuque, você já conhece esse lugar. Você já está acostumado com esse peso, com essa rotina, com esse tipo de oração rasa, repetitiva, sem entrega total. O desconhecido assusta. Você pensa, e se eu mudar e der errado? E se eu arriscar e perder o pouco que tenho? E se eu me aproximar mais de Deus e Ele mexer em tudo? Sim, Ele vai mexer. Mas, sinceramente, olha bem para a sua vida hoje. Vale mesmo a pena segurar o que está te destruindo só porque é familiar? Às vezes, o que você chama de estabilidade é só um caos que você aprendeu a decorar. O medo do novo não pode ser maior do que o medo de continuar onde você está. E isso vale para a sua forma de orar, de se relacionar com Deus, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com você. E aí entra algo essencial: limite. Sim, até na vida espiritual e emocional, você precisa estabelecer limites. Limite para comparação. Limite para culpa que não vem de Deus. Limite para as expectativas impossíveis dos outros. Limite para a pressão interna de ser perfeito. Você precisa recuperar o respeito por você mesmo. Respeitar o seu tempo, respeitar a sua dor, respeitar o seu processo com Deus. Você não é menos amado porque está fraco. Você não é menos espiritual porque está cansado. Você não é menos crente porque chora, duvida, se sente perdido. Colocar limite não é ser egoísta, é se proteger para continuar inteiro. Talvez você precise dizer alguns nãos. Não, eu não consigo abraçar mais essa responsabilidade agora. Não, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Não, eu não vou continuar fingindo que está tudo bem. E principalmente, talvez você precise dizer um sim para você. Sim, eu mereço ser honesto com o que sinto. Sim, Deus se importa com o meu cansaço. Sim, eu posso recomeçar. Essa é a virada. Quando você entende que sua vida com Deus não é sobre desempenho, é sobre relacionamento. E no fundo, existe uma verdade simples, mas muito forte. A mudança que você tanto espera não começa lá fora, começa dentro. Não começa nas circunstâncias que vão se alinhar magicamente. Começa na sua decisão de dar um primeiro passo. Só um. Talvez o primeiro passo seja fazer uma oração diferente hoje. Sem máscara, sem formalidade, sem medo de falar demais. Talvez seja falar com Deus assim: Deus, eu não sei mais orar bonito. Eu só sei dizer que eu tô cansado, tô perdido, tô sobrecarregado. Mas eu não quero mais viver assim. Me ajuda a recomeçar? Talvez o primeiro passo seja pedir ajuda a alguém de confiança. Talvez seja buscar terapia. Talvez seja tirar um tempo para descansar de verdade. Talvez seja abrir mão de algo que está te sugando. Esse primeiro passo ninguém pode dar por você, nem Deus. Porque Ele respeita a sua vontade. Mas quando você dá o passo, Ele caminha junto. A transformação não acontece de uma vez. Ela vai reconstruindo algo muito profundo, sua identidade, seu propósito, seu jeito de se ver e de ver Deus. Você começa a se enxergar não mais como aquele que está sempre devendo espiritualmente, mas como filho, filha amada em processo. Você começa a entender que Deus não te mede pela quantidade de palavras da sua oração, mas pela honestidade do seu coração. E pouco a pouco aquela sensação de estar perdido vai dando lugar a uma sensação de estar sendo guiado. Você ainda não sabe exatamente para onde, mas sabe com quem. Reconstruir a identidade dói, porque significa desapegar de rótulos antigos. Você é fraco, você é problemático. Você é sempre o que ajuda os outros, mas nunca precisa de ajuda. Você é assim mesmo, não muda. Não, você não é o seu cansaço, não é sua fase difícil.
não é só o momento pesado que você está vivendo. Você está cansado, você está em fase difícil, mas isso não é tudo o que você é. Na oração sincera, Deus começa a te lembrar de quem você é nele, de que você é mais do que essa bagunça emocional, mais do que esse medo paralisante, mais do que essa culpa que te prende. E isso não vem num passe de mágica, vem em pequenos passos consistentes. Um dia em que você decide orar, mesmo sem vontade. Outro dia em que você decide falar a verdade e não o discurso pronto. Um momento em que você escolhe descansar sem se culpar. Um instante em que você respira fundo e diz: hoje eu só vou fazer o possível, o resto eu entrego. Pequenos passos, repetidos, insistidos, honrados, porque você não vai sair desse lugar num salto, você vai sair caminhando. E tudo bem, tenha paciência com o seu próprio processo. Você não é um fracasso porque ainda não chegou onde queria. Você é alguém em construção. E se tem um lugar onde você pode ser inteiro, sem medo de julgamento, é na presença de Deus. Leva o que você tem hoje: cansaço, medo, confusão, choro, dúvida, tudo. Não separa o que é digno de oração e o que é feio demais para falar com Deus. Ele já vê tudo. Mas quando você fala, você começa a ver junto com Ele. E é aí que as coisas mudam. Então, deixa eu te dizer isso para encerrar. Olhando de coração para dentro dessa sua dor, a mudança é possível, não é um discurso bonito, é real. Você não está condenado a viver orando de forma mecânica, carregando um peso que não foi feito para você carregar, engolindo choro, fingindo força. Existe um caminho de volta para uma vida de oração viva, honesta, profunda, real. Talvez esse caminho não comece com uma grande oração de fé. Talvez comece com um simples: Deus, eu tô aqui, do jeito que eu tô. Me ajuda. O primeiro passo não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser verdadeiro. E ele pode ser dado agora, não amanhã. Não quando tudo estiver organizado, agora. A partir do lugar em que você realmente está. Você não precisa merecer isso. Você só precisa aceitar, deixar Deus entrar no lugar onde você tem tentado se manter forte sozinho. Então, se você puder, aí onde você está, respira fundo. E mesmo que seja em pensamento, mesmo que seja com um fio de voz, diz para Deus do seu jeito, com as suas palavras: eu não quero mais viver fingindo. Eu não quero mais aceitar essa vida pela metade. Eu tô com medo, tô cansado, mas eu quero mudar. Fica comigo, me ensina a dar esse primeiro passo. Porque, acredite, quando você abrir o coração assim, talvez as circunstâncias não mudem em um dia, mas algo dentro de você começa a se mover. E é assim que recomeços nascem, de uma oração simples, honesta, real. A mudança é possível. E para você, ela começa agora.